Então, o que a gente vai entender? Que quanto mais informação eu quero, mais cartas eu uso. Quanto mais cartas eu uso, mais eu consigo trabalhar com distância, lateralidade, gravidade e, claro, tempo e contexto são o básico que vai entrar em todas as leituras, mas eu tenho como contextualizar as cartas que me saem e eu tenho como ter uma compreensão maior em relação ao tempo quando eu tenho mais cartas. Quanto mais cartas a gente tem, mais argumentos a gente tem para aquela informação, né? Por isso que a pergunta é que vai me fazer escolher. Vamos lá, se eu tenho 9 cartas, da mesma forma que numa linha de cartas eu vou partir de um tema, na linha de cartas a gente tinha o quê? A carta central, que era um tema. Hoje a gente ia trabalhar com leituras narrativas, né? Com leituras que contam uma historinha, quando eu tinha cartas pares. Linhas pares. Nos blocos de cartas, a gente vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Então, quando eu tenho uma estrutura ímpar, por exemplo, o que acontece aqui? Eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, certo? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Você pode especificar que a maneira como você trabalha com um bloco de 9 é tal. E a gente já vai chegar nisso. E usar essa estrutura para trabalhar dessa forma. Então, se aqui você quisesse, por exemplo, em vez de trabalhar com 9 cartas, trabalhar com 18 cartas, você pode aplicar essa mesma estrutura, só que, por exemplo, a cada 2 colunas. Então, aqui é 1, aqui é 2 e ali é 3. E eu continuo tendo 3 linhas, certo? E eu estou trabalhando, eu estou usando uma estrutura que vai me ajudar. Como que isso vai me ajudar? Vai me ajudar aqui, ó, no tempo, e o tempo dá contexto, certo? Se num bloquinho de 9, eu posso usar a carta central como tema da minha leitura. Num bloco de 18, o que eu vou fazer? Eu vou usar as 2 cartas centrais como tema da minha consulta, né? Da minha leitura. O que é interessante é que se eu usar um bloco de 18 cartas, esse tema aqui, eu posso usar o quê? Os espelhos exatamente do jeito que a gente faz na mesa real, para dar detalhes sobre aquele tema. Um bloco de 12 cartas, eu posso igualmente trabalhar com um tema central. Eu continuo tendo uma estrutura definida nas linhas. Ou seja, na gravidade, eu vou ter bastante para trabalhar, né? Vou ter uma estrutura para trabalhar. A lateralidade, não. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas. Na lateralidade, eu tenho um número par. Então, eu sempre vou ter que construir essa leitura em cima de narrativas. Mas como eu tenho um número grande de cartas, eu consigo usar 2 para o centro, eu consigo também trabalhar um pouquinho aqui com distância. Como assim? Por exemplo, esta carta está longe desta, né? Está longe desta. Por quê? Porque eu tenho uma área maior. Qual que está perto da cartinha cor-de-rosa aqui? O que está tocando ela, só nessa mesa. Todas essas que eu vou pintar de vermelho, por exemplo, estão longe daquela cartinha rosa. Eu começo a ter argumentos de gravidade e lateralidade.
O que eu quero dizer quando eu separo em estruturas? Quando eu faço essas separações aqui. Isso aqui funcionaria também, por exemplo, num bloco assim. 24 cartas. Eu tenho uma estrutura par, de cima para baixo, eu vou ter menos recursos. Sempre que eu tenho estruturas ímpares, eu consigo trabalhar de um jeito mais simples. O que eu consigo aqui? Eu consigo, por exemplo, fazer uma separação de tempo. Vocês lembram que na mesa real a gente consegue fazer a gente consegue dividir o tempo em 4 fases? Nesse caso aqui, deixa eu tirar esse bloco de 9 aqui. Nesse caso aqui, eu consigo, por exemplo, dividir o tempo em 3 fases. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3. E 1, 2, 3 nessa estrutura. Então, o que eu faço? Da mesma forma que na mesa real, eu tenho 4 de cima para baixo e eu tenho 8. Um é múltiplo do outro, certo? Aqui eu tenho 3 e 6, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, eu consigo, por exemplo, definir que essas cartas e essas cartas são a primeira fase de um período dividido em 3. Que essas que eu vou pintar de vermelho são a segunda fase do período a que se refere isso que eu estou lendo ali. E as que eu vou pintar de azul são, por exemplo, a terceira fase. Veja que é uma maneira de eu usar menos cartas, ter menos informação, esquentar menos a minha cabeça, quebrar menos a minha cabeça, mas eu consigo usar as mesmas técnicas que eu usaria lá na mesa real. Se eu faço isso com poucas cartas, eu consigo fazer isso com muitas cartas, né? É mais ou menos a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, se eu tenho um bloco de 9 cartas, eu posso fazer com ele, ok? O que eu tenho aqui? 1, 2, 3 colunas e tenho 3 linhas. Não faz muito sentido eu tentar separar o tempo assim. Pela quantidade de cartas, na verdade, não faz muito sentido eu entender que esse é um período de tempo, esse é outro período de tempo, e esse é um terceiro período de tempo. Mas eu posso trabalhar dessa forma. Vocês perceberam que sempre que você tem um número de cartas, um número de colunas e um número de linhas que sejam múltiplos uma da outra, você pode trabalhar com essa estrutura, ok? Quando eles não são múltiplos, fica mais difícil. Quando você tem aquele layout da mesa real, por exemplo, isso não vai funcionar. Essa técnica de leitura de tempo, ela não vai funcionar tão bem quando você usa esse layout de 9x4. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 4 linhas, mas eu tenho 9 colunas. Então, como que eu vou separar essas 9 colunas aqui em 4 períodos de tempo? Não consigo. Percebem? Vamos lá. Vamos voltar para o bloco de 9. Consigo entender o tempo daquela forma, mas num bloco de 9, que são tão poucas cartas, eu posso olhar de uma forma mais simples. Então, eu tenho coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Eu posso entender que seja passado, presente, futuro. Da mesma forma, eu tenho linha 1, linha 2 e linha 3. Então, eu posso entender como passado, presente e futuro. Vocês observaram que a carta central, ela ficou no mesmo período de tempo em todas as leituras, que foi no presente. Então, por isso que ela é a carta central.
que ela sempre está no presente. Quando você vai nesse bloco aqui, você pode entender assim, ó. Passado, presente, futuro, ok? Ou você pode entender assim, passado, presente, futuro. O que aconteceu com essas duas cartas que eu estou pintando em vermelho? Essas duas cartas ali, em todos os movimentos, elas ficaram onde? No presente. Por que ela é o tema da mesa? Portanto, porque a mesa sempre parte do agora. Não importa se você está jogando, se está botando ali um bloquinho de 9 cartas ou uma mesa real, você está abrindo agora. Isso é o que eu falo lá no livro novo.